Bom dia, caros alunos do IMAES, tudo bom? Hoje nós vamos dar início à nossa disciplina de Introdução ao Direito Notarial e Registral. Essa é uma das disciplinas que eu mais gosto, obviamente, já trabalho com isso há quase 10 anos, dia 24 de dezembro vai fazer 10 anos que eu passei no concurso e assumi a serventia judicial de Alto Alegre Pindaré. Então, para mim, vai ser muito simples, muito fácil passar esse conteúdo para vocês. Tenho certeza que para vocês também, a grande maioria, se não quase todos, já trabalham com cartório. Então para vocês vai ser muito fácil assimilar o que eu vou passar para vocês. E também gostaria de aprender com vocês, através dos fóruns, das respostas, das dúvidas. A gente vai fazer aqui, na verdade, não uma disciplina, mas a gente vai fazer um bate-papo, que afinal de contas, essa é uma matéria que vocês já conhecem, que vocês já sabem, que vocês trabalham no dia a dia, talvez uma especificidade ou outra, talvez um detalhezinho ou outro, a gente vai descobrir que, nossa, não tinha pensado nisso, né? Mas, no geral, vai ser uma disciplina bem tranquila. Assim como foi a disciplina de Introdução ao Estudo do Direito, essa vai ser, creio eu, que mais fácil ainda assimilada por vocês. Antes da gente começar os estudos, eu preciso falar da nossa matriz, né? Da matriz da disciplina. Começando hoje, dia 5/11, nós vamos falar um pouquinho sobre o direito notarial e registral e a evolução histórica. Não está na matriz, mas eu preciso falar disso para vocês. E a nossa primeira semana nós vamos falar dos serviços notariais e de registro, natureza e fins, e dos notários e registradores. Qual é a ideia aqui dessa disciplina? A ideia é que a gente percorra a Lei 8935 de 1994, que é chamada de o Estatuto dos Notários e Registradores, ou o Estatuto dos Cartórios, tá bom? Com essa lei, nós percorrendo essa lei, artigo por artigo, nós vamos ter uma visão global, uma visão geral da atividade das notas e dos registros, ou dos cartórios, como queiram, certo? Então, na primeira semana, na segunda semana e na terceira semana, nós vamos percorrer toda a lei 8935, artigo por artigo, ou ao menos os artigos mais importantes. E na última semana nós vamos falar, de forma geral, da Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos, e da Lei 9492 de 97, que é a Lei do Protesto. Por quê? Porque essas são as três leis base da nossa atividade, tá bom? Então, nós vamos começar com a Lei 8935. Nas 3 primeiras semanas, nós vamos passar artigo por artigo, ou pelo menos os artigos mais importantes, para que a gente possa ter uma ideia geral, uma ideia ampla, global da disciplina. E na última semana, nós vamos falar um pouquinho sobre a Lei 6.015 e sobre a Lei 9492, que é a Lei do Protesto. Nós vamos falar de forma geral, porque a Lei 6.015 ela será tratada quando nós formos estudar as disciplinas específicas de cada atribuição, tá bom? E a Lei do Protesto quando nós formos estudar a disciplina de tabelionato de protestos. Tá legal? Nós vamos começar a nossa aula falando um pouquinho sobre a importância e a evolução histórica das notas e dos registros. Tá certo? Mas antes de nós começarmos, eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Algumas perguntas que eu reputo de extrema importância. Todo mundo aqui trabalha em cartório. Então, se eu perguntasse assim, o que é um cartório? O que é que vocês me responderiam? Qual a importância de um cartório? Qual é a diferença entre tabelião e registrador? E qual seria o fundamento jurídico, político ou social para a existência de um cartório? Essas perguntas, elas são de extrema importância para que a gente possa compreender a importância da nossa atividade. Tanto para os alunos que decidiram fazer o curso técnico ampla formação, quanto especificamente os alunos que decidiram fazer o curso técnico de escrevente de cartório, nós precisamos passar
por essa disciplina, nós precisamos entender a importância dos cartórios para que a gente possa, dentro de um contexto social, dizer para as outras pessoas por que é que nós estamos aqui. Por exemplo, se eu pergunto para vocês o que é um cartório, certamente eu vou ter, como nós temos 30 alunos, eu vou ter 30 respostas diferentes. Há quem vai me dizer que cartório é um estabelecimento, é um local. Há quem vai me dizer que, por exemplo, o cartório é um serviço público. Há quem vai me dizer que o cartório está na figura do tabelião ou do registrador. Independentemente disso, e aí nenhuma das respostas está equivocada do ponto de vista macro, do ponto de vista amplo, eu preciso que a gente compreenda, e eu costumo sempre dar esse exemplo quando eu dou palestras ou eu dou aula, de que ninguém da sociedade, do seu nascimento até a sua morte, deixa de passar em algum momento por um cartório. Ele pode nunca conhecer um delegado de polícia, por exemplo, ele pode nunca conhecer um juiz de direito, ele pode nunca conhecer um promotor de justiça. Mas o cartório é de extrema importância na vida das pessoas e sempre as pessoas terão uma relação com o cartório. Quando você nasce, seus pais precisam ir ao cartório para lhe registrar. Durante a sua vida civil, você casa, você adquire bens, você compra um imóvel, você adquire dívidas, você porventura deixa de pagar essas dívidas e aí você vai precisar do cartório de registro civil, do cartório de registro civil das pessoas jurídicas, do tabelionato de protesto, do registro de imóveis, do tabelionato de notas. Você casa, você adquire patrimônio e por fim, lá no fim da sua vida civil, você morre e alguém vai ter que ir ao cartório fazer a sua certidão de óbito. O que eu quero dizer com isso? Os registros públicos e os cartórios aí se inserem, quando eu falo de registros públicos, eles estão inseridos dentro da sociedade de tal forma que nós vamos um dia precisar dos cartórios. E aí mais à frente nós vamos responder a essas indagações. O que é um cartório, qual a importância de um cartório, qual a diferença entre tabelião e registrador, qual o fundamento jurídico, político e social. Se eu conseguir fazer com que vocês, ao final dessa disciplina, consigam me responder qual é a diferença entre um tabelião e um registrador, eu já vou estar feliz. Porque uma coisa que me incomodava muito, e aí é uma questão de técnica mesmo, de técnica que eu falo de estudo, por estar na área, por ter passado um concurso, eu exercer, por exemplo, a função de registrador de imóveis, e quando alguém chegar ao cartório, diz assim, eu quero falar com o tabelião. E os meus funcionários, por exemplo, falam, o tabelião não está. Então, quando eu pratico atos de registrador de imóveis, eu não sou tabelião, eu sou registrador de imóveis. Então, a gente precisa começar a fazer essas distinções técnicas. Porque essas distinções técnicas é que vão nos dar o know-how ou vão nos dar o aval para pleitearmos o cargo que nós queremos. Seja o descrevente de cartório, seja trabalhando no escritório de advocacia, no escritório de administração, no escritório de contabilidade, seja onde for. Nós precisamos compreender, nós precisamos assimilar e nós precisamos reproduzir tecnicamente aquilo que nós aprendemos. Então, se você trabalha com um registrador de imóveis, não o chame de tabelião. Porque ele não é tabelião, ele é registrador de imóveis. Se você trabalha com um registrador civil, não o chame de tabelião, porque ele não é tabelião, ele é registrador civil. Para fazer esse distingue, para fazer essa diferenciação,
você precisa saber quais são as atribuições para os quais o Estado delegou os serviços notariais e de registro para aquela pessoa que foi aprovada no concurso público. A partir das atribuições que foram delegadas, você vai poder saber se a pessoa que passou no concurso é tabelião ou registrador. Tá bom? Mas isso nós vamos ver quando nós formos analisar pormenorizadamente, quando nós formos analisar em detalhes a Lei 8935. Eu trouxe aqui para vocês, no nosso slide, que se chama Evolução Histórica, algumas passagens da Bíblia, para mostrar para vocês que a atividade das notas e dos registros, elas sempre existiram desde que o mundo é mundo. Então, a primeira passagem bíblica que eu trouxe para vocês está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 4. E diz assim: essa é a história das origens do céu e da terra. Por que eu grifei a palavra história? Porque a palavra história, no contexto bíblico, ela está relacionada com a palavra registro. E nós trabalhamos diretamente com registro. Então, eu poderia ler esse versículo dessa forma: esse é o registro das origens dos céus e da terra. Olha o segundo versículo que eu trouxe para vocês. Este é o registro da descendência de Adão, quando Deus criou o homem à semelhança de Deus o fez. Gênesis 5:1. Então, olha só. Este é o registro da descendência de Adão. Registro da descendência. Conseguem ver a conexão com o nosso registro civil de pessoas naturais? Registro da descendência, registro de nascimento. Conseguem ver esse link, essa conexão? Todos os israelitas foram alistados nas genealogias de quê? Dos registros históricos dos reis de Israel. Nós, cartório, trabalhamos com registros públicos. Tudo que passa pelo cartório deve ficar arquivado. A gente nós criamos um acervo público. Nós gerimos informações públicas. Informações suas, informações minhas, informações de toda a sociedade. Por isso que nós somos chamados de registros públicos. Conseguem ver a conexão com o texto bíblico com os dias atuais? Olha o próximo versículo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era o arquivista real. Será que essa expressão arquivista real tem a ver com o que nós chamamos hoje de registradores? Seja registradores de imóveis, seja registradores de títulos e documentos e pessoas jurídicas, seja registradores das pessoas naturais? Temos aqui uma cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote e escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e decretos do Senhor para Israel. Olha só a palavra que eu grifei: escriba. Escriba, escrivão, tabelião. A nossa atividade é uma atividade que existe desde que o mundo é mundo. Ela nasceu na sociedade para resolver problemas da própria sociedade. Daí a nossa importância. Muitos falam que o cartório é uma burocracia desnecessária. Mas, na verdade, a nossa atividade ela é extremamente relevante para toda a sociedade. Não só a sociedade privada, nós, no dia a dia, como para, eu vou chamar assim, sociedade pública, para o governo. Porque as informações que nós coletamos, as informações que nós arquivamos, o acervo que nós temos, servem para o Estado conhecer o perfil da sociedade. E a partir do conhecimento do perfil dessa sociedade, o Estado ele pode praticar políticas públicas para melhorar
a dinâmica das relações sociais. Então, por exemplo, através das informações que o Registro Civil presta ao Estado, através da CRC, através do IBGE, através do INSS, a informação que nós prestamos para esses órgãos serve de embasamento para políticas públicas que melhorem a vida dos cidadãos. Então, através dessas informações, por exemplo, o governo ele sabe quantas pessoas nascem, quantas pessoas morrem em determinado local, em determinado município. Vamos supor que eles peguem a estatística dos óbitos. Eles vão ver a causa da morte das pessoas. E aí eles vão ver se tem alguma coisa que eles podem fazer, por exemplo, para evitar determinado tipo de morte por determinado tipo de causa. Nós prestamos um serviço de extrema relevância. Então nunca deixe pessoas falarem para vocês que nós somos apenas burocratas. Somos burocratas no sentido bom da palavra, no sentido de organização, no sentido de adequação, no sentido de ajuda ao governo. Nesse aspecto, nós somos burocratas. Mas a nossa burocracia está longe de ser uma burocracia desnecessária, muito embora as pessoas pensem isso. E essa disciplina, hoje, vai mostrar para vocês, e é isso que eu quero que vocês entendam. O mais importante para mim é que vocês entendam a real importância dos cartórios. Para que a gente possa dizer com orgulho que nós somos escreventes, que trabalhamos em cartórios e que ajudamos a sociedade. Que ajudamos o cidadão, desde aquele cidadãozinho que nada tem, que é pobre, pobre, pobre de maré, até o mais abastado, até o mais rico. Porque, para nós, são pessoas e todos são iguais. Então, se nós conseguirmos compreender a importância da nossa atividade, eu como professor já vou estar feliz. Qual o fundamento dos registros públicos? Eu disse para vocês que a nossa atividade ela existe desde que o mundo é mundo. E aí eu coloquei uma foto da evolução do ser humano. Né? Aquela famosa foto do macaquinho que vai se tornando homem. E é mais ou menos isso. Os registros públicos existem desde que o mundo é mundo. Eles nasceram da sociedade para resolver os problemas da própria sociedade. E o fundamento social é exatamente esse. Da sociedade para a sociedade, prevenindo litígios. Prevenindo litígios. Nós temos a grande função de evitar com que chegue ao judiciário demandas. Nós temos a grande missão de fazer com que não chegue ao Poder Judiciário processos que não precisam chegar. Então, nós temos várias funções. Nós temos uma função social para a sociedade e nós temos uma função para o poder público também. Coloquei algumas fotos para vocês de algumas escrituras que, no caso dessas fotos, foram emprestadas pelo nosso grande amigo tabelião e registrador Giovanni Santa Bárbara, lá do cartório de São João dos Patos. Na verdade, eu acho que essas escrituras aqui são do cartório de Colinas, do qual ele é interino. Tá? E vocês podem ver que algumas são escrituras públicas de compra e venda de escravos. Então, são documentos bem antigos que mostram a importância das relações jurídicas naquela época e que já passavam pelos cartórios. Nós temos carta de liberdade, cartas de alforria do tempo da escravidão. E passada essa fase, digamos assim, introdutória, a gente vai começar a falar
mesmo sobre os registros públicos. E eu quero que seja assim mesmo, uma conversa minha com vocês, de vocês comigo. E eu queria perguntar para vocês se a gente pudesse relacionar os registros públicos com as outras disciplinas que nós vamos estudar, mas que nós já falamos, e algumas delas nós já conhecemos. Eu poderia dizer que os registros públicos eles estão vinculados, ou em algum momento eles se vinculam a praticamente todas as disciplinas do ordenamento jurídico. Direito civil é a que está mais interligada com a gente, né? Registro de nascimento, registro de óbito, registro de casamento, empresas. Direito penal, direito tributário, direito do trabalho, direito empresarial, constitucional, administrativo. Então, todas as disciplinas da seara jurídica, elas, de algum modo, se interligam aos registros públicos. Por exemplo, se eu pego aqui direito administrativo, onde e em que os registros públicos eles se interligam com o direito administrativo. Os tabeliães e registradores são considerados agentes públicos. Nós trabalhamos não para o Estado, porque nós não somos servidores públicos, e a gente vai ver essa diferença aqui e também na disciplina de direito administrativo. Nós não somos servidores públicos, mas nós somos agentes públicos, porque trabalhamos com uma função, com uma atividade que é pública. E porque somos agentes públicos, estamos sim vinculados ao direito administrativo. Em que sentido, professor? Em que sentido, Tiago? Se eu, enquanto tabelião e registrador, eu pratico uma infração, o Poder Judiciário, que é quem me fiscaliza através da corregedoria, do meu juiz corregedor, ele poderá abrir um processo administrativo disciplinar contra mim, um processo em que eu vou ter que me defender, e eu poderei sofrer uma penalidade administrativa. Então, nós, como agentes públicos, nos vinculamos à administração. Então, os registros públicos, eles se vinculam à disciplina de direito administrativo. Qual é a vinculação, então, com o direito constitucional, por exemplo? Artigo 236 da Constituição. É o ponto de partida dos registros públicos hoje no Brasil, é o artigo 236, é o fundamento jurídico. Lembra da nossa pergunta lá no começo da aula? Qual era o fundamento jurídico dos registros públicos? O fundamento dos registros públicos hoje, no Brasil, no atual ordenamento jurídico brasileiro, é o artigo 236 da Constituição Federal. Direito empresarial, abertura de empresas. Ou o próprio gerenciamento dos cartórios, que apesar de não sermos empresa, frise-se, nós trabalhamos num regime de empresa. Porque o tabelião e o registrador, apesar de ser um profissional do direito, ele também precisa ser um empresário para gerenciar tudo aquilo, todo aquele aparato, toda aquela máquina que é o cartório. Direito tributário, nós vamos ver nas leis que nós somos fiscais de tributos. Então, quando, por exemplo, nós lavramos uma escritura pública, o tabelião de notas lavra uma escritura pública de compra e venda, por exemplo, ele tem que ver se o imposto municipal do ITBI foi recolhido. Então, a atividade notarial e registral, ela está vinculada com praticamente todas as disciplinas do ramo jurídico, da ciência do direito. E é por isso que nós precisamos compreender a nossa importância. Artigo 236 da Constituição Federal. Os serviços notariais e de registros são exercidos em caráter privado por delegação do poder público. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente: o Estado concede uma delegação para uma pessoa física prestar os serviços notariais e de registro. Serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado. Nós não somos servidores públicos, porque a Constituição deixa muito clara que os serviços são exercidos em caráter privado. Mas qualquer pessoa pode exercer? Não.
precisa de certos requisitos. Preenchidos os requisitos, o poder público ele vai delegar, ele vai dar uma delegação à pessoa física que prestou o concurso público e está apta para exercer os serviços. Olha só, lei regulará, parágrafo 1º do artigo 236, lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários e oficiais de registro e de seus prepostos, escreventes, os funcionários, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. Então aqui nós temos várias coisas interessantes nesse parágrafo. Primeiro, lei regulará as atividades. É justamente essa lei que nós vamos passar esse mês tratando dela, a Lei 8935. A Lei 8935 é a lei que regulou o artigo 236 da Constituição. Então, a Lei 8935, ela regula as atividades, ela diz quais são as atividades notariais de registro, ela disciplina a responsabilidade civil e criminal dos notários e registradores e dos seus prepostos, ou seja, das pessoas que trabalham com os notários e registradores, e define também a fiscalização dos atos, não da pessoa, mas dos atos praticados pelo tabelião e pelo registrador, pelo Poder Judiciário. Parágrafo 2º. Lei Federal estabelecerá normas gerais para a fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais de registro. Nós temos uma Lei Federal Geral que regula a questão dos emolumentos e cada estado da federação possui a sua própria lei ou tabela de emolumentos. A tabela de emolumentos estadual, ou de cada estado, ela é lei estadual. Então, cada estado possui a sua tabela. Nós temos uma lei federal geral, que regula os parâmetros, e nós temos leis estaduais, cada estado tem a sua, que regula os valores a serem pagos pelos usuários a título de taxa pela prestação dos serviços notariais e de registro. Parágrafo 3º. O ingresso na atividade notarial de registro depende de concurso público, de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga sem abertura de concurso público de provimento ou de remoção por mais de 6 meses. Então, vagou a serventia, o respectivo Tribunal de Justiça do Estado, da Federação onde aquele cartório está vago, precisa abrir concurso público. O cartório ele não pode ficar vago por mais de 6 meses. Assim diz a Constituição. Muito embora na prática não seja isso que aconteça. Tá? Então, nós vamos agora começar a estudar a Lei 8935 de 94.